Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Aprende Mais. Aqui quem fala é o professor Joelson Vidal. Vamos dar continuidade ao assunto aí de segurança da informação. Na videoaula passada nós comentamos sobre malwares. Se você não assistiu, acesse a playlist e confira aí sobre o assunto. A aula de hoje vai ser sobre firewalls. Firewalls é um dos mecanismos de segurança que atuam em cima dessas pragas virtuais, tá? Lembrando aí, antes de mais nada, para que você se inscreva aí no nosso canal, tá? Faça seus comentários, isso nos ajuda e muito, tá? O conteúdo do curso da videoaula continua o mesmo. Vamos passar uma parte escrita. Essa parte escrita permite para que você possa estar fazendo anotação de determinado conteúdo, né, do determinado conteúdo, e em cima dessa parte escrita nós vamos estar fazendo os comentários, a interpretação, tá? Então você vai poder anotar e vai estar acompanhando a explicação. Então vamos começar com o conceito aí de firewalls, tá? São as denominações. Firewall é um nome dado ao dispositivo de rede que tem por função regular o tráfego de rede entre redes distintas e impedir a transmissão de dados nocivos e não autorizados de uma rede a outra. É utilizada para evitar que o tráfego não autorizado possa fluir de um domínio de rede para outro. Então, o que nós precisamos saber, primeiramente, que firewall ele não é um programa, tá? Ele é um conjunto, na verdade, ele é um conjunto de recursos de hardware e software que tem com um objetivo aí garantir a segurança da rede. Então ele vai estabelecer um perímetro de segurança, ok? Entre essas redes, vai separá-los, tá? Vai separar e vai controlar os acessos esses que precisam ser autorizados, tá? Então, para que isso aconteça, os usuários precisam, no mínimo, serem registrados aí no Active Directory, ok? E proteger os sistemas que são aí vulneráveis nessa rede. Por exemplo, se eu tenho um servidor DNS, por exemplo, um servidor de arquivos, tá? Então ele vai estar impedindo que esses sistemas possam ser alvo de ataques e de usos mal intencionados. Com isso eu vou estar garantindo aí a privacidade da comunicação, ok? E devemos ter ciência também que o firewall ele bloqueia portas, ele tem por objetivo o bloqueio de portas, pois ele faz aí uma análise do tráfego da rede. Todavia, ele não faz análise do conteúdo desse tráfego, tá? Sendo que esta é uma função aí do antivírus. Por isso que o firewall ele deve trabalhar aí junto com outros conjuntos, tá? No caso o antivírus. É necessário que eles trabalhem juntos, ok? Ele trabalha com base também no tráfego de entrada, da qual ele vai estar criando regras para liberar as conexões que são de acordo com os programas que a empresa usa, né? Se a empresa usa um servidor de e-mail, né? Caso não se crie uma regra no firewall liberando a porta 25 para o servidor de e-mail, a empresa não vai poder receber e-mails, ok? Pois no caso aí, o firewall ia estar bloqueando esses pacotes. É a mesma coisa, né? O acesso web, se não criar umas regras liberando a porta 80 ou a porta 443, né, que é o HTTP e HTTPS, eu não vou conseguir ter acesso web neste caso, né, de determinados endereços, né? No caso, teriam que criar regras, né, porque eu não posso acessar qualquer tipo de endereço, senão não teria sentido nenhum, né, o firewall. Então, o firewall ele precisa ser baseado em regras, tá? E também o firewall ele protege contra vírus, tá? No caso,
apesar de ele verificar o tráfego que entra na rede interna, essa verificação é feita basicamente checando os endereços fonte, destino e os números da porta, tá? Não verificando os dados em si, como nós comentamos. Firewall, ele não verifica o conteúdo do tráfego, tá? Ele faz, sim, a análise do tráfego de rede. Essa parte aí, da qual ele comenta sobre proteger contra vírus, no caso aí seriam contra-ataques provenientes aí de externamente, né, de hackers ou de algum vírus aí que porventura já esteja no computador e da qual uma pessoa aí tente fazer o controle da máquina por base nesses malwares, tá? Aqui estamos um exemplo, temos uma matriz, um firewall, tá? Um roteador aí na internet. Os pontilhados, no caso, tracejados, são dos hackers, né? Que são vírus, spam, logo essa comunicação vai ser bloqueada. E a seta aqui que está pontilhada são sites confiáveis, tá? Ou seja, são as regras de sites que eu preciso ter, para que eu não possa aí, acessar algo da qual a rede externa possa estar trazendo vírus e outras consequências aí à minha rede interna. Então, por exemplo, eu não vou acessar sites pornográficos, né? Então tem que ter uma regra contra acessos pornográficos, né, de sites pornográficos. Então é criada toda uma regra em cima desses sites aí que devem ser aí, confiáveis. Tipos de firewall. Temos DMZ, firewall de aplicação, filtro de pacotes e proxy firewall. Vamos começar pelo DMZ. DMZ no jargão militar aí é uma zona desmilitarizada, ou seja, uma fronte entre duas potências sem uso de armamento. Em redes, é uma rede física ou subrede que contém servidores e serviços. O propósito é prover uma segurança adicional à rede corporativa, isolando o tráfego da internet, da qual possa ser malicioso, uma vez que é proveniente de redes não confiáveis. Então, é importante verificar assim, essa informação, né? É prover uma segurança adicional à rede corporativa. Então, essa imagem representa bem. Temos aqui a internet pública, temos a rede interna formada por hosts, dispositivos intermediários, switches, roteadores, modem e servidores. Temos aqui um gateway VPN, que permite aí uma comunicação criptografada aí com outras redes, tá? Então, se ele já tem um firewall aqui, ele vai estar criando essa DMZ aqui, uma zona, e essa zona é uma proteção adicional à minha rede interna, à rede pública, né? A rede, por exemplo, aqui da internet. Então, ele vai estar criando uma proteção adicional separando a minha rede interna. Firewall de aplicação. Firewall de aplicação, exemplos de aplicação SMTP, FTP, HTTP, HTTPS, etc. Tá? São instalados geralmente em computadores servidores e são conhecidos como proxy. Esse tipo não permite comunicação direta entre a rede e a internet. Tudo que passa pelo firewall atua como intermediador. O proxy efetua a comunicação entre ambos os lados por meio de uma avaliação de números de seção TCP desses pacotes. Um proxy de aplicação, ele é capaz de inspecionar uma parte do dado da aplicação inteira de um pacote IP e não somente seus cabeçalhos. Então aqui é o seguinte, né? Podemos usar um exemplo de um serviço FTP, tá? Então, temos lá um host, um computador que está na nossa rede interna, ele vai fazer um pedido para a internet, tá?
um pedido particular aí para a internet para o Firewall. Tá? Então ele vai fazer esse pedido aí para o Firewall. E esse proxy de aplicação do Firewall, ele vai analisar esse pedido, tá? Ele vai inspecionar o pacote praticamente por inteiro, com suas regras, né? Como nós comentamos, ele precisa de que existam essas regras aí no Firewall. Ele vai verificar essas regras junto, né? Já vai vir junto com essas regras e vai gerar um novo pedido para a internet, tá? Antes de enviar ou desse pedido chegar ao servidor de destino. Uma vez que ele mandou e o servidor respondeu, tá? O firewall ele vai pegar essa resposta, vai inspecioná-la mais uma vez, né? E caso ele passe pelas regras que foram estabelecidas aí, ele vai construir praticamente uma resposta, tá? E essa resposta ele vai enviar ao computador da rede interna. Então ele pegou o pacote que foi proveniente inicialmente do computador, junto com as regras do firewall, vai fazer uma análise completa desse pacote e vai enviar. Uma vez que solicitou que veio essa resposta, ele vai criar praticamente uma nova regra com base nessa resposta, vai fazer uma análise completa novamente, uma vez estabelecida, né? Uma vez que está dentro dessa regra, ele vai mandar ao computador de resposta, ao computador que fez a solicitação inicialmente. Então ele praticamente ele trabalha com dois tipos de situações, né? Ele tem dois tipos de situações. Uma que ele vai estar inspecionando praticamente desde o início, né? Que é uma conexão entre o computador da rede interna com o firewall, e a outra que é o servidor, né? Com o servidor da internet. Então ele tem duas conexões separadas, tá? Ele tem a vantagem aí de verificar, como nós comentamos, né, a porção, de verificar a porção inteira do pacote, ok? Então é assim que acontece, tá? Nós vamos ver que ele é diferente, por exemplo, do proxy de pacotes, tá? Porque ele verifica inteiramente o pacote. São baseados em autenticação de usuários e regras de autorização. Temos um exemplo aqui, né? Como nós comentamos aí, usamos o exemplo do FTP. O FTP é um tipo de serviço que, quando parte aqui do cliente, ele vai passar aí pelo servidor proxy FTP, vai fazer a análise desse pacote do computador que fez essa requisição. Se estiver dentro das regras, ele vai encaminhar, o servidor FTP vai responder, tá? Criou-se aí novamente, se bateu com as regras estabelecidas, ele vai estar retornando aí essa resposta ao cliente, tá? Poderia ser também um outro tipo de requisição, né? Um proxy aqui, uma requisição HTTPS, né? Com um servidor web, por exemplo. Filtragem de pacotes. Filtragem de pacotes é o bloqueio ou liberação da passagem de pacotes de dados de maneira mais seletiva, conforme elas atravessam a interface da rede. O critério usado ao inspecionar pacotes são baseados nos cabeçalhos da camada 3, que é no caso aqui da camada de rede, camada 4, né, de transporte, TCP e UDP. Os critérios mais usados são endereço de origem e destino, porta de origem e destino e protocolo. Então, temos um exemplo aqui. O cliente faz uma requisição, tem aqui os serviços, né? FTP, porta 21, Telnet, porta 23, SMTP, porta 25, HTTP, porta 80, entre outros. Então, ele é baseado na requisição desses serviços por essas portas, tá? Então, a requisição passa por essas regras aqui, dessas portas conhecidas,
E uma vez que o servidor respondeu, né, e tiver dentro das regras estabelecidas, o cliente vai receber aí a solicitação. Então ele é baseado no cabeçalho, em cabeçalhos desses serviços aqui, junto aí com as suas portas, tá? Então tá aí a diferença entre filtragem de pacotes e filtragem de aplicação. Filtragem de aplicação, ele verifica o pacote por inteiro. Quando é baseado em filtragem de pacotes, ele verifica apenas o cabeçalho dessas requisições. Então essa é a diferença. Proxy Firewall, em essência, é um equipamento que presta um serviço de procurador de um computador de uma rede em outra rede, evitando que o endereço IP do computador seja conhecido na outra rede. O serviço de proxy age como representante de um usuário que precisa acessar um serviço de outro lado do servidor proxy. Aqui temos um exemplo, então, para especificar bem, um computador faz uma requisição HTTP para HTTP, ele vai passar por essas regras do servidor proxy, tá? Do firewall proxy. Aqui eu tenho configurado um outro endereço, tá? Um outro endereço. Então, quando ele fizer a comunicação com a internet pública, na internet pública, o endereço que vai estar mostrando é do firewall proxy e não daquele computador que fez a requisição inicialmente. Então ele é um intermediador, tá, entre o computador host, tá, entre o host, né, e a internet pública, sendo que o endereço que vai aparecer é o que está configurado no firewall proxy. Tipos de proxy, ele pode ser um proxy transparente, ou seja, é simplesmente feito um repasse de pacotes vindo da internet para uma máquina que está na rede interna configurável, como por exemplo um NetFilter, né, um iptables. E proxy controlado é a categoria de softwares especializados em agir como servidores proxy. Possui opções a mais que o proxy transparente para facilitar o controle de quem pode e quem não pode utilizar o proxy mediante as solicitações de autenticação. Por exemplo, proxy para SSL e uso de listas de controle de acessos, né, ACLs. Então, temos tipo de proxy transparente e proxy controlado, sempre baseado aí em controles de acessos, né, regras, né, ACLs, ok? Então, são os dois tipos aí de proxies existentes. Tá? São exemplos, né, de proxies existentes. Pois bem, agora vamos ver alguns conceitos. Esses conceitos aí, essas questões, elas já estiveram até presentes em concursos públicos, da qual ela visa aí verificar qual o nível de entendimento de um assunto da qual você teve, tá? Então, acerca dos conceitos de informática, julgue os itens a seguir. A ativação do firewall do Windows impede que e-mails com arquivos anexos infectados com vírus sejam abertos na máquina do usuário, certo ou errado? No caso, nós vimos que o que vai, na verdade, alertar o usuário sobre a abertura de um arquivo que esteja aí anexo a um e-mail, na verdade seria o antivírus, né, e não o firewall. O firewall, ele faz análise do tráfego da rede, mas ele não faz análise por base no conteúdo desse tráfego, ok? Então, o que vai alertar mesmo, na verdade, vai ser o antivírus. O antivírus tem que trabalhar junto com o firewall. Então, essa questão aí, ela está errada. Próxima, o firewall pode ser utilizado para proteger um computador contra acessos não autorizados vindo da internet. As configurações do firewall dependem de cada fabricante, porém, de forma geral, a mais indicada é: letra A, liberar todo o tráfego de entrada e saída do computador, bloqueando as conexões conforme necessário. Não. Liberar todo o tráfego de entrada e saída do computador, não. Daí eu não vou conseguir fazer comunicação nenhuma, né?
nem comunicação, aí, por exemplo, FTP, caso eu necessite usar, conexão HTTPS, então não é bloqueando todo o tráfego de entrada. Então está incorreta essa alternativa. Letra B, liberar somente o tráfego de saída do computador e bloquear todo o tráfego de entrada para todos os programas, evitando assim os ataques via rede. Também não. Letra C, bloquear todo o tráfego de entrada e saída do computador, liberando as conexões conforme necessário. Não, nunca a gente devemos considerar aí quando a questão fala sobre todo o tráfego, ok? Letra D, liberar todo o tráfego de saída do computador e bloquear todo o tráfego de entrada ao computador, liberando as conexões conforme necessário de acordo com os programas usados. Aí sim, né? Apesar dele comentar de liberar todo o tráfego e bloquear todo o tráfego de entrada do computador, ele abre as exceções, né? Ou seja, conforme as conexões necessárias de acordo com os programas usados. Então, a alternativa D, ela está correta. Então, vamos ver a próxima. Alternativa E, bloquear todo o tráfego de saída do computador e liberar todo o tráfego de entrada ao computador, bloqueando as conexões conforme necessário. Então, a alternativa que está mais próxima da questão em si é a alternativa D. Ok? Alternativa D. Então, próxima questão. Firewall é um software ou um hardware que verifica informações provenientes da internet, ok? Ou de uma rede, e as bloqueia ou permite que elas cheguem ao computador, dependendo das configurações do firewall, ok? Disponível com adaptações e, a partir da informação apresentada, do conceito e das funcionalidades do firewall, assinale a alternativa correta. Letra A. A correta configuração de um firewall dispensa outros dispositivos de segurança? Não. Ele precisa trabalhar junto com outros dispositivos de segurança. Letra B. Um firewall apresenta as mesmas funcionalidades de um antivírus? Não. O firewall ele tem uma função, o antivírus ele tem outra função, principalmente de análise de conteúdo de tráfego. Letra C. Um firewall pode ajudar a impedir que hackers tenham acesso ao computador? No caso aqui, sim. Um firewall ele ajuda a impedir que hackers tenham acesso ao computador. Letra D. Um firewall evita que o computador onde esteja instalado receba softwares mal intencionados, mas não pode impedir que esse tipo de arquivo seja enviado desse computador. Não. Está totalmente errada essa alternativa. E letra E, um firewall que faz parte do sistema operacional que já vem pré-configurado e não permite alterar essa configuração inicial. Não. Ele permite alterar a configuração mesmo que ele venha pré-configurado. Então, a questão aí correta seria a questão C. Vamos lá para a próxima. É uma funcionalidade de um firewall pessoal. Separar os e-mails desejados dos indesejados? Não. Ele não faz. Essa não é uma função do firewall. Letra B. Analisar continuamente o conteúdo das conexões, filtrando diversos tipos de códigos maliciosos e barrando a comunicação entre o invasor e um código malicioso já instalado. Está correta essa alternativa. Se eu já tenho um código malicioso no meu computador e a pessoa, o hacker vai querer fazer a conexão remota a esse código que já está instalado, o firewall ele consegue evitar essa comunicação. Letra C. Verificar vulnerabilidade nos programas instalados no computador e determinar quais devem ser atualizados. Não é função do firewall. E letra D. Alertar o usuário quando uma página suspeita de ser falsa é acessada. Geralmente também não. Tá?
o próprio navegador, ele já verifica se aquela assinatura daquela página é válida ou não. Ele aparece aquela mensagem lá, geralmente, que aquela página é suspeita e te dá a alternativa de continuar ou não. É recomendável que você sempre coloque não, tá? Então, na situação que ele verifica a assinatura daquela página. Então, no caso aqui, a questão correta é a questão B. Então, chegamos aí ao final do assunto sobre Firefox. Espero que você tenha compreendido aí sobre o assunto, tá? E postem aí as suas dúvidas e nós vamos ficando por aqui e até uma próxima.